Irmãos, nós vamos falar deste assunto, a justificação pela fé. Na realidade, nós estamos dando sequência à confissão de fé batista e nós vamos iniciar este assunto, justificação pela fé. Então, talvez fique algum detalhe para ser explicado, nós não temos a intenção de terminar o assunto hoje, tanto é que tem outros tópicos para falar. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Antes, porém, deixa eu fazer alguns comentários aqui, que justificação somente pela fé era palco de discussões de Paulo. Quase sempre ele entrava nesse tipo de discussão, porque os religiosos, os fariseus convertidos ao cristianismo, sempre queriam acrescentar alguma coisa, sempre queriam colocar obras, sempre queria dizer que era Cristo e mais alguma coisa. Tanto é que, se você ler Atos 15, você vai ver que Paulo sobe a Jerusalém para conversar com os pilares da igreja, Pedro, Tiago e João, e tratar sobre esse assunto, sobre a justificação somente pela fé, independente das obras. Irmãos, não tem como falar de justificação sem antes falar do Evangelho. E Evangelho, de forma muito sucinta, ele se resume em morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. E nós vamos tentar falar sobre isso um pouquinho hoje. O texto que nós vamos usar da confissão de fé é esse aqui, que ele começa assim: aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo, não lhes imputando como sua justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei, e obediência passiva em sua morte e por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Fácil, né? Simples de tudo. Olhando isso aqui parece simples, mas nós vamos trabalhar em cima disso e eu quero dividir esse texto só em 2 pontos. Primeiro, aqui, aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica. Esse é o ponto 1, depois o restante do texto como ponto 2. Muito bem, irmãos. Deus, aquele a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica. Ou seja, Deus conduz a fé todos aqueles que planejou redimir. Ou seja, quando Deus chama o homem, ele inevitavelmente vem. Quando Deus chama de forma eficaz. E nós já vamos trabalhar um pouco mais para frente sobre esse assunto. Não confunda esse chamamento eficaz de Deus com o chamamento externo do Evangelho. Não confunda isso com pessoas levantando a mão, dizendo: eu sou crente, eu aceitei um apelo, fui para frente e agora eu sou crente. Não é esse chamado eficaz que a Bíblia chama. Nós percebemos que muitos religiosos da época, eles simplesmente abandonaram o Evangelho e abandonaram Cristo, porque eles não tinham um chamado eficaz. Nós temos exemplos na Bíblia, assim, muito claro. O exemplo mais claro que nós conversamos é o próprio Judas. Nós temos outros, Paulo fala sobre pessoas que além de não crer no Evangelho, eles impediam outras pessoas de crer. Nós temos o caso de Demas, que foi um discípulo, um seguidor de Paulo, que no final ele simplesmente abandonou o Evangelho. Então, falando sobre isso, que Deus conduz a fé todos aqueles que planejou redimir. Quando ele chama eficazmente, o homem vem. Irmãos, ninguém tem a capacidade, presta atenção nisso, ninguém tem a capacidade de ir até ele por suas próprias forças.
Nenhum homem, nenhuma mulher tem capacidade em si mesmo de dizer: eu vou a Deus, eu vou me converter, eu vou a partir de segunda-feira, amanhã, eu vou me converter. O homem não tem capacidade em si mesmo de fazer isso. Alguém já disse que no reino de Deus, no Evangelho, não existe voluntários, existe chamados, e chamados eficazmente. João, no livro de João, Jesus fala justamente sobre isso. Em João 6, 37, 44 e 45, eu vou projetar aqui Jesus falando o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Presta atenção no chamado eficaz. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então aqui já derruba todo aquele negócio que eu vou perder a minha salvação. Então aquele que vem a mim eficazmente, que o Pai me dá, esse de forma nenhuma eu lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Percebe que eu falei há pouco atrás? Não há voluntariado. Eu vou me converter quarta-feira. Não. Se o Pai não trouxer, ele não vem. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí mais um texto. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse vem a mim. Então, se hoje você crê verdadeiramente, se você tem certeza do seu novo nascimento, da sua vida com Cristo, se você já tem certeza da tua justificação e que isso não foi pelos teus méritos, não foi pelo suor do teu rosto, nem pela força do teu muque, que isso foi por obra, por misericórdia, por graça do Senhor, então você saiba que isso o Senhor fez por você. E que você será ressuscitado no último dia, porque isso também é obra do Senhor. Irmãos, ninguém pode reagir favoravelmente ao convite de Jesus se o Pai não o conduzir a Jesus. Ninguém aceita, o homem natural não aceita o convite, ele não pode ir ao Pai, a Cristo, se o Pai não o trouxer. 1 Coríntios diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque estas são discernidas espiritualmente. Então o homem natural, ele está com o coração fechado, corrompido. Quando nós olhamos para Jeremias 17:9, nós percebemos como que é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E se não houver a chave do Evangelho, a misericórdia de Deus, destravando, rompendo essa barreira da incredulidade, o homem não vem a Deus. Romanos 8:30, ele fala justamente sobre isso também. Ele diz assim: e aos que predestinou, essa palavra chega, e aos que predestinou, só que isso é Bíblia, muita gente sente dar um arrepio nas canelas quando ouve a palavra predestinou, mas isso é bíblico. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vemos aqui uma ação eficaz e livre por parte de Deus. Lembra o primeiro texto que nós falamos? Aquele que ele chama eficazmente, também justifica livremente. Ou seja, não há nada forçado, ninguém pode forçar a Deus a chamar ou justificar. Aquele que ele fez isso, ele fez aquilo, aquele que ele fez aquilo, ele fez aquele outro. Ou seja, um chamado eficaz e livre da parte de Deus. Ou seja, irmãos, nós somos salvos mediante a obra redentora de Cristo. Por um lado, porque ele pagou a nossa dívida. Lembra que a Bíblia nos diz que nós tínhamos uma dívida, um escrito de dívida, e ele rasgou o escrito de dívida, ele pagou a nossa dívida, por esse lado. E por outro lado, ele colocou sobre nós a sua justiça, nos tornando justificados.
Ele nos justificou. Eu repito, eu ratifico, que essa justiça, ela não pode ser conquistada, ela não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida por nós mesmos. Nós fomos justificados e nós não nos auto-justificamos. Nós não temos capacidades, nem força, nem intelectual, nem financeira, nem sabedoria para que nós consigamos nos auto-justificar. Nós precisamos de ser justificados e isso Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, irmãos, isso aqui é interessante. Isso não está diretamente relacionado ao chamado externo, como eu acabei de falar, mas com a ação interior do Espírito Santo que faz acontecer o que Deus planeja, ou se você quer melhor, o que Deus decreta. Justificação não é um processo, justificação é um ato. E não é um ato sinérgico, não é um ato que eu participo, mas é um ato monérgico, feito por parte de Deus em Cristo Jesus. Na justificação não há interferência, na justificação a sua conta foi paga. Toda a dívida que eu tinha, todos os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E isso é um outro assunto que a gente fica até difícil de falar. Quando eu falo que o meu pecado, passado, presente e futuro, foram perdoados, nós sempre remetemos ao que eu posso fazer para compensar isso. Não é verdade? Isso acontece só comigo ou acontece com vocês também? O que eu posso fazer para compensar isso, para pagar isso? Porque não é possível. O meu pecado foi perdoado, mas o que eu preciso fazer? Nada. Crer. Isso ultrapassa, pelo menos a barreira da minha imaginação. Senhor, mas não é possível, tem que ter alguma coisa. Aí você começa a examinar a Bíblia, cada vez mais você vai vendo, meu Deus do céu, mas aonde que eu entro aqui? Não entra. Não entra, filho. Você entra, que nem eu já falei lá no grupo, desculpa a expressão chula, o cristão ele cresce que nem rabo de cavalo, né? Ele vai crescendo para baixo, quanto mais de Cristo, menos de mim. Quanto mais de Cristo, João Batista diz isso, que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu entendo o Evangelho, quanto mais próximo de Cristo, menos de mim. Eu gosto de fazer uma ilustração, lá no grupo eu já fiz 725 vezes, eu vou fazer a 726. Essa luz, irmãos, quanto mais próximo você chegar de uma luz, mais você percebe as suas imperfeições. Mas você percebe, apareceu mais uma ruguinha aqui, rapaz, uma espinha, um cravo, você percebe as suas imperfeições. Quanto mais você distancia da luz, mais bonito você fica. Mais bonito a gente fica, no escuro todo mundo é bonito, né? Não dá para ver as imperfeições. Com o Evangelho, com Cristo é a mesma coisa. Quanto mais o relacionamento com o Senhor aumenta, mais eu vejo o tanto que eu sou podre. Mais eu vejo o tanto que eu não posso, nunca pude, e não vou poder fazer se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor. Irmãos, não tem como falar de justificação sem falar de pecados. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Também não há como falar disso sem falar de inimizade. Romanos 5:1 e 2. Presta atenção nesse texto. A gente leu a Bíblia tanto não, isso é mentira. Lê pouco, mas toda vez que você lê de novo um texto, você diz, puxa, olha que maravilha, eu não tinha visto isso daqui, mas você já leu outras vezes. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que paz é essa? Que paz é esta? A paz da inimizade do pecado. Esta inimizade que existia entre Deus e os homens.
porque eu e você nascemos pecadores e, por consequência, inimigos de Deus. Se não fosse por Cristo Jesus desfazendo essa inimizade, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, nós ofendemos a Deus com o nosso pecado e Ele nos reconciliou com Ele. Por quê? Porque eu e você não tínhamos forças para nos reconciliar com Ele. Ele veio em Cristo Jesus, capturando, reconciliando, fazendo a paz entre Ele e nós, por intermédio de Cristo Jesus. Olha lá, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, irmãos, o pecador crente é justificado, ou seja, tratado como justo por causa de Cristo. Presta atenção nisso. Nós fomos tratados como justo por causa de Cristo, e não por sua causa, não pelos seus belos olhos azuis, mas por causa de Cristo, que levou os nossos pecados na cruz, sendo feito pecados por nós. Ele que não tinha pecado, fez-se pecado por nós. Quando você lê Isaías 53, meu Deus, o Paulo Bornelli falou aqui, o pastor Paulo Bornelli falou aqui, eu achei fantástico. Diz assim, parece que Isaías está no pé da cruz, né? Parece que ele está relatando do pé da cruz, está acontecendo isso agora, não, agora vai acontecer isso, agora eles rasgaram a roupa, agora eles sortearam a túnica, parece que ele estava no pé da cruz. Quando você lê Isaías 53, parece que Isaías estava ali vendo, observando, de tantos detalhes maravilhosos que tem em Isaías 53 sobre a cruz de Cristo. Irmãos, o que significa isso? Significa que nós já recebemos a reconciliação e já gozamos da paz com Deus. E isso nos proporciona o quê? Acesso a Ele. Acesso. Nós não tínhamos acesso ao Pai enquanto nós éramos inimigos. Mas agora que nós somos amigos, que Ele nos fez paz com Ele, Ele desfez a inimizade, então eu tenho acesso a Ele. Através de quem? Do pastor? Não, através de Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Eu tenho acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus, que perdoou os meus pecados e desfez a inimizade que havia entre Deus e nós. Essa é a primeira parte. A segunda parte, não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos. Não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo, não lhes imputando como sua justiça a própria fé. Presta atenção nessa frase, irmão. Não lhes imputando como sua justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei, e obediência passiva em sua morte, por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Ou seja, Deus considera os cristãos justos, isto é, Ele os justifica por causa de sua fé e não de suas obras. Muito bem, isso é maravilhoso. Ou seja, este conceito de justificação por fé, ele precisa ser explicado com muita clareza. Nós não somos justificados pelo fato de nós termos fé. Sério? Sério. Ele deve ser distinguido da ideia equivocada de que Deus considera os cristãos justos com base em sua fé, ou seja, pelo fato de possuírem fé. Porque o fato de possuírem fé não está diretamente relacionado à justificação. Ou seja, os cristãos não se tornam merecedores da justiça de Deus por fazer boas obras. São tidos como justos com base na justiça de Cristo. Por que isso? Porque mesmo a fé que nós temos não é nossa. Eu não consigo produzir a fé.
Se nós olharmos para Efésios 2,8, que eu não coloquei aqui, ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a graça e nem a fé é nossa. Por isso que pelo fato de você ter fé, você não é justificado. Você é justificado pelo veículo da fé que Deus colocou em nós. Uma coisa, coloca um negócio na sua cabeça. A justificação, ela não é transitória, ela é eterna. Deus não acorda amanhã cedo e diz, eu vou tirar a justiça do pastor Marco. Vamos dizer que isso poderia acontecer. Se amanhã a justiça de Cristo fosse retirada de mim, eu voltaria a ser injusto. Mas isso não é possível, porque a justiça do Senhor, eu vou fazer como se fosse assim, ó. Eu não sou justo, eu fui tornado justo. Se você olhar Romanos 3, a Bíblia diz assim que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas como que pode? A Bíblia diz que não há nenhum justo. Como você está dizendo que eu sou justo? Você é justo porque você foi justificado, e não porque você produz justiça. A justiça de Cristo veio sobre nós, e o Senhor nos olha e vê a justiça de Cristo sobre nós, porque Ele é que foi obediente, Ele que cumpriu a lei, não eu e não você. Então nós fomos justificados pela obediência completa de Cristo na cruz, e pelo cumprimento total dele com relação à lei. Olha aí Romanos 3, 24 e 28. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, concluímos, pois, 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O irmão, nós estamos estudando um livro lá no grupo, todos os grupos estão estudando, o irmão Leandro Lima, explicando esse versículo, ele diz assim, que o texto afirma que a frase justificados gratuitamente por sua graça é praticamente uma redundância. Justificados gratuitamente por sua graça é quase uma redundância, ele diz. Mas ele afirma Paulo quer eliminar completamente a ideia de troca ou merecimento. E ele conclui, não fazemos uma troca com Deus, nós não damos a Ele a nossa fé e Ele nos dá a sua salvação. Não é assim, eu não dou para Deus a minha fé e Ele me dá a sua salvação. Não, tudo o que acontece está na palavra gratuitamente. Ou seja, nós somos justificados gratuitamente. Se Deus olhasse para a minha obra, eu não seria justificado. Se Deus olhasse para os meus méritos, eu não seria. Você também não. Você está no mesmo nível. Se Ele olhasse para os nossos méritos, nós não seríamos justificados. Mas Ele olha para Cristo. Por isso que é gratuitamente, pela sua graça, que Ele nos justifica. Ou seja, irmãos, é o justo justificando os injustos. É o justo Cristo justificando eu e você que somos injustos. A justificação, aonde que origina a justificação? Na graça. Na graça. Tito fala sobre isso. Tito 3, 4 e 5 ele fala isso. Ele diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, veja bem, não pelos méritos, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, ratificando o que nós estamos falando. Irmãos, a justificação é a antítese da condenação. A justificação é contrária à condenação. Ela expressa a declaração de que o pecador se torna justo no tribunal celestial de Deus. Na cruz, os nossos pecados foram perdoados e a justiça de Deus foi nos imputada.
Na cruz, alguém diz assim, que na cruz os pecados foram amputados e a justiça foi imputada. Interessante essa frase. Na cruz, os pecados foram amputados, cortados, e a justiça foi imputada, implantada em nós. A justiça do Senhor. A obediência, irmãos, a justificação, ela está fundamentada, como eu disse e repito, na obediência de Cristo. Na obediência de Cristo. E agora os crentes, nós compartilhamos disso através de Cristo Jesus. Então, quais são os benefícios da justificação? O que eu ganho com isso? Por quê? Quais são os benefícios? Vários, diversos. Eu relacionei aqui apenas alguns. Paulo, ele expõe, um dos benefícios é que antes eu estava separado. Lembra? Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, eu estava separado de Deus. Um dos objetivos ou um dos benefícios da justificação é que antes eu estava separado e agora eu tenho paz. Lembra o versículo que nós acabamos de ler? Agora o Senhor nos reconciliou e eu tenho paz com Ele. Então veja bem, eu estava separado, inimigo e agora eu tenho paz. Quer benefício maior do que esse? Antes eu estava longe do Senhor, agora eu tenho acesso a Ele. Antes eu não tinha esperança, hoje eu caminho para a vida eterna. Antes eu estava perdido, eu estava fazendo aquilo que a minha mente, os meus pensamentos, para ser assim bem radical, aquilo que o diabo mandava, porque Efésios 2 diz justamente que nós éramos filhos da ira. Se você ler Efésios 2, você vai se impressionar com isso. Nós éramos filhos da ira. Hoje, eu sou filho de Deus. Como é que pode? Se você olhar o próprio texto de Efésios, você vai ver que tem duas formas de andar. Antes, eu não me recordo o versículo ali, mas é 2 alguma coisa ali pertinho, ele diz assim, que antes nós andávamos segundo o nosso proceder. Se você for no versículo 10, se diz que agora nós andamos segundo as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Percebe os dois andares? Antes o andar nas trevas, agora o andar na luz. Antes o andar desgarrado do Senhor, agora o andar nos caminhos do Senhor. Antes eu andava nas obras das trevas, agora eu ando nas boas obras que o Senhor preparou para que eu andasse nela. Primeiro o benefício, eu estava separado, agora a paz. Eu era inimigo, agora eu tenho paz com Deus. Segundo, no lugar da carência da glória, Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos ou carentes da glória de Deus. Agora a esperança da glória. A esperança, Romanos 5:2. Agora a esperança. Eu não estou mais destituído, eu fui salvo. Eu fui justificado e agora eu tenho participação e eu posso dizer que eu vou herdar a vida eterna. Por quê? Eu posso dizer que eu sou salvo? Claro que eu posso dizer que eu sou salvo. Ratifico, não pelos meus méritos, pelos méritos de Cristo. Se eu creio verdadeiramente em Cristo Jesus, se eu já o recebi como meu Senhor e Salvador, se eu creio que Ele é meu suficiente Salvador, o meu Salvador e Senhor, eu posso dizer isso. Então, no lugar da carência, a esperança. Em vez de sofrer sobre o juízo, há motivo para me gloriar na tribulação. Antes as tribulações eram desesperadoras. Hoje a tribulação ela tem um efeito, ela tem um propósito. Qual é o propósito da tribulação? Romanos diz isso. A tribulação ela produz perseverança. A perseverança ela produz experiência. E a experiência produz esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é o nosso foco? Vamos falar. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso foco? É a vida eterna. Não é isso que Colossenses diz? Olhai para o alto, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Não dê valor às coisas terrenas, tanto valor, mas dê valor nas coisas celestiais. Não é esse o nosso objetivo? E o final, ao contrário do medo e a incerteza da morte.
Nós cantamos um hino aqui no início. Irmãos, eu não tenho medo da morte. Você tem medo da morte? Ai, que medo de morrer. Medo de morrer? Paulo diz assim, morrer é lucro. Medo de morrer? Antes eu tinha medo da morte, incerteza, por quê? Para onde será que eu vou? Eu não tenho mais medo da morte. Oh, seja bem-vindo à morte, amiga. Antes a incerteza, agora a segurança. Ué, antes eu tinha incerteza, tinha medo, pavor da morte. Agora não. Agora eu tenho certeza da segurança, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me justificou, eu sei quem me salvou, eu sei quem está me santificando, eu sei quem vai me glorificar, eu sei para onde eu vou, eu sei quem é meu Senhor, eu sei quem é meu Salvador. Então para que eu tenho a incerteza e o medo? Hoje eu tenho segurança e paz, porque Ele que fez a paz. Queridos, eu vou terminar com 3 aplicaçõezinhas somente. Primeiro, a justificação, ela não é troca. A justificação não é troca. Nós não trocamos nada com Deus, mas Deus, mediante Cristo Jesus, nos tornou justos. Eu não troco com Deus, eu não troco nada com Deus, eu não dou a Ele a minha fé e Ele me dá a justiça. Ele nos justificou gratuitamente por sua graça. Não foi o teu mérito, não foi a tua obra, não foi nada que você e eu pudéssemos fazer. Ele fez isso de graça, pela misericórdia, porque eu e você estávamos caminhando para outro lado. Primeiro. Segundo, a justificação não é transitória, não é momentânea, não é passageira. A justificação é eterna. O Senhor nos justificou, Ele não vai não nos justificar amanhã. Aqueles, entendam bem, aqueles que Ele chama eficazmente e livremente os justifica. Terceiro, da mesma forma que fomos tornados justos, também fomos tornados filhos. Existe uma frase que diz assim, todos são filhos de Deus. Essa frase, ela precisa de ser analisada, ou seja, ela não é verdade. Nós fomos tornados filhos de Deus. João 1, 11 a 13, diz assim. Veio para o que era seu. Nós entendemos que Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. E ainda bem, porque aí nós tivemos a oportunidade de sermos justificados. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais, aqui entra, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele nos tornou filhos. Eu coloquei esse versículo justamente para nós entendermos que Ele nos torna filhos, Ele nos justifica. Ele faz tudo, e Ele faz tudo isso pela sua graça, pela sua misericórdia, independente de mim, independente de você. Amém? Amém. Irmãos, como eu disse, é a introdução deste assunto. Domingo que vem, outro irmão vai trazer mais um pouco. Nós temos 4, 5 tópicos de justificação. Então, é um assunto maravilhoso. E nos próximos domingos, os outros irmãos que forem pregar, vão trazer outros assuntos complementares a esse que eu trouxe hoje.